E vamos lá para mais uma aula, hoje falando sobre gestão de conflito, porque esse é um tema. A última aula que eu gravei, que eu deixei para você, falava sobre comunicação. E aí, quando nós não temos uma boa comunicação, uma comunicação interna entre a equipe, entre as pessoas, que fomenta esse olhar, esse cuidado, esse ver além do que foi dito, a tendência natural é que aconteçam conflitos. Conflitos pode ser uma intriga entre pessoas, entre a equipe, pode ser competição em excesso, um querendo ser melhor do que o outro. Competição pode ser fofoquinhas, leva e traz de problemas. Conflito pode ser uma insatisfação profissional ocasionada por falta de reconhecimento. Um feedback mal dado pode ser conflito também. É você compreender quais os conflitos, o que você vivencia aí dentro dos lugares que você exerce a liderança, que você enquadra como sendo um conflito. Pega lá os relacionamentos dentro da tua família, dentro da tua casa, em que você exerce uma posição de liderança. Que conflitos existem? Por que surgem os conflitos? Geralmente porque as percepções existem e são diferentes. Cada um tem seu modo de ver. O que é 6 para um pode ser 9 para o outro, ou vice-versa. E aí, como entrar num caminho do meio, em um consenso? E talvez ambas as partes, dentro da sua própria realidade, estão certas. E a gente vive, muitas vezes, um impasse porque eu, baseado na minha experiência de vida, na minha vivência, tenho o meu posicionamento, o meu modo de ver as coisas, e a outra pessoa tem o seu próprio modo, seus valores, suas crenças, suas percepções. Por isso que a gente falou tanto sobre autoconhecimento durante as nossas aulas, que quanto mais a gente analisa essas questões internamente, pondera essas questões, mais nós vamos estar aptos a visualizar e reconhecer isso no outro. Quando eu sei que eu sou diferente, que eu tenho meus próprios valores, meu próprio modo de ver o mundo, no que eu sou boa, no que eu preciso melhorar. Quando eu tenho essa percepção, eu começo a perceber que tanto eu quanto o outro também vivencia essas mesmas dores, esses problemas. Ele tem suas limitações, ele tem as coisas que de alguma forma empoderam essa pessoa. E aí, resolver conflitos, mediar conflitos, acaba sendo muito mais suave. Aí eu trago aqui, o que afinal de contas se entende por conflito? Pode ser uma dificuldade em resolver um confronto. Geralmente são pontos de vista diferentes que ocasionam um conflito. Não é por nada que hoje existem empresas que trabalham em mediações de conflito. Pega a área de advocacia, né, do direito. Existem os advogados focados em mediação de conflito. Existe dentro das empresas, né, profissionais focados em negociação, mediação de conflito. Existem formações acadêmicas nessa área de mediação de conflitos, pós-graduação nessa área, porque é um tema muito relevante e mais comum do que a gente imagina. Toda vez que existem opiniões diferentes, existem percepções diferentes, pode existir conflito. E não, as pessoas, no geral, no colégio, a gente não aprende a lidar com isso, ninguém ensina, né? São coisas que, com o tempo, a gente vai vivenciando e aprendendo a lidar e sabendo como ponderar, a encontrar esse caminho do meio, né? Na maioria das vezes, ambas as partes, dentro de suas próprias percepções, estão certas. Você, como líder, vai ter que, em algum momento, talvez exercer esse papel de mediador de conflitos, a pessoa que está ali disponível para ouvir uma parte, ouvir a outra parte e chegar num consenso. Muitas vezes chamar todo mundo para uma reunião e chegar ali no consenso, porque às vezes se eu escuto uma parte, depois escuto a outra, cada um, quem tem mais capacidade argumentativa, muitas vezes acaba vendendo o seu próprio peixe. O quanto eu estou sendo íntegro de não pegar a opinião de alguém e levar, né? Sendo íntegro no sentido, vamos lá, vamos resolver pelo bem comum e não pelo vou melhor que a cara daquela pessoa, daquele sujeito, eu simpatizo melhor, então acabo tomando a verdade dele como sendo a verdadeira, vamos imaginar, e às vezes não é. Muitas vezes a gente é difícil como líder você se manter imparcial em um conflito. Por isso que, às vezes,
situações de estresse, de picuinha, de problemas entre os setores, entre os departamentos, a melhor forma de resolução é chamar todos os envolvidos para uma conversa. Aí não existe esse disse pelo não disse, eu disse isso, não disse aquilo e tal, porque muitas vezes, se eu falo primeiro com uma pessoa, depois com a outra, quem tem mais capacidade argumentativa, como eu falei antes, muitas vezes vende melhor o seu próprio peixe. E aí eu, ao invés de me manter imparcial, não pegar a dor do outro, a opinião do outro, muitas vezes, conforme o que a pessoa me falou, eu acabo pegando como verdade. Então, são questões aí para você ponderar. Reflexões que são importantes a gente fazer sobre conflitos, né? Temos o mestre que a gente precisa. Eu digo sempre que, se o conflito chegou para nós, eu estou ali numa situação em que surgiu um problema, surgiu uma dificuldade, é porque de alguma forma eu tenho que aprender algo com isso. Eu tenho que tirar uma lição, eu tenho que gerar um aprendizado com isso para minha vida. Senão o conflito, o problema, a situação não teria chegado para mim. Então, nós temos sempre o mestre, a pessoa certa que a gente precisa para melhorar, para evoluir, para subir de nível. Por mais que essa pessoa está despertando o pior sentimento em mim, ainda assim é a pessoa certa, porque ela está me fazendo eu evoluir num aspecto que, se não existisse essa pessoa, se ela não tivesse vindo chegar na minha vida para me despertar isso, talvez eu jamais evoluiria nesse aspecto. Novamente, um conflito, ele é um processo químico de sentimentos que acontece em 90 segundos. Olha só. A raiva, esse sentimento de falta de controle, né? Os conflitos que chegam em um nível assim, vamos pegar relacionamento amoroso, que aqui todo mundo de alguma forma já vivenciou e seja mais fácil de exemplificar. Tô lá numa discussão, eu e meu marido, por uma situação que aconteceu, né, de manhã, pegando o exemplo do chuveiro que eu já falei em aulas. Vamos lá. O processo de raiva, né? O sentimento assim de isso está acontecendo, tô estressada com essa situação. Ele dura dentro do meu cérebro 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio. É o tempo que demora para mim abaixar a frequência, abaixar aquele sentimento, oxigenar, o meu cérebro oxigenar e eu acalmar essa vibração. Então, se a gente conseguisse controlar nossa reação, seja com, né, relacionamento, seja com colegas de trabalho, com o próprio chefe, se a gente conseguisse controlar por 90 segundos essa nossa reação, eu já oxigeno meu cérebro e passo a ver a situação com outra perspectiva. Só que aí que está a questão. Nesses 90 segundos, se eu tomar qualquer ação, eu não estou agindo conscientemente, eu estou somente reagindo. Lembram que numa aula eu falei que nós agimos conscientemente, a nossa ação é apenas 10%, o resto é tudo reação. A gente reage às coisas que vão acontecendo. 90% das nossas atitudes, do que a gente faz, é reação apenas ao meio, à situação, às outras pessoas. Então, esse processo químico de estresse, de nervosismo, de preocupação, esses momentos que a gente passa em que o conflito acontece e a nossa tendência é explodir, se eu conseguisse por 90 segundos oxigenar, tomar 10 goles de água, um seguido do outro, dar uma respirada, sair de campo, eu já volto para essa discussão, para esse conflito, com uma percepção totalmente diferente. Se eu falar algo, se eu disser algo, eu não estou reagindo, eu estou agindo, eu estou falando conscientemente, eu estou sabendo o que eu estou falando. Então, pensa sobre isso e procure criar, né, esse hábito de se policiar, de se controlar por esse tempo, né, de 1 minuto e meio. Eu sei que às vezes demora um século para passar, ainda mais quando o conflito né, é entre família, muitas vezes relacionamento. Só que é nessas horas que a gente vira refém, né, muitas vezes do que a gente disse. A gente tem uma expressão, não sei, em algum momento aqui acho que ela vai aparecer nos próximos slides, que é a gente é senhor do que cala e refém, né? Não seria refém a palavra, mas a gente é senhor do que cala, do que guarda para a gente mesmo, e a gente acaba se tornando refém do que fala, do que pensa e falou da boca para fora, assim. Então, pensa aí nas suas relações, o quanto que muitas vezes a gente acaba sendo muitas vezes julgado o resto da vida, né? Policiado o resto da vida, a pessoa fica jogando na nossa cara aquela situação que eu agi
de um momento para outro que eu falei da boca para fora, mas na realidade, se eu falei em algum momento, eu penso aquilo, né? Senão o nosso cérebro não teria trazido essa informação para a gente falar. O inconsciente não teria deixado vir à tona se de fato eu não vivencio, eu não penso aquilo, né? Então, por isso que eu digo que a gente é refém do que expõe sem refletir, né? E no momento que a pessoa cria essa percepção, é difícil eu mudar o jogo, eu inverter a situação, né? Uma vez que foi dito, foi dito. Então, quando cometemos atos por um instante, a gente ganha, assim, preocupações por muito tempo. E às vezes é um instante, é uma expressão, nesse conflito, nesse jogo de interesses, nessas percepções diferentes, a gente comete atos, fala coisas que talvez a gente vai se culpar o restante da vida, né, por causa disso. Tudo que acontece comigo tem a ver comigo, ou seja, quer me dizer alguma coisa, eu tenho que aprender algo com isso. Se a pessoa que me tira do sério, né, chegou para mim, é porque eu tenho que aprender alguma coisa com ela. Senão, nossa vibração não teria, eu digo assim, ó, não teria tido conexão com essa pessoa se de alguma forma eu não emanei essa energia. De alguma forma eu emanei uma energia, o universo me trouxe uma pessoa que despertou esse sentimento em mim, porque eu preciso trabalhar isso em mim. A gente atrai as pessoas certas, né, para nossa própria evolução. Então, se chegou para ti, pega, né? Pega. Quanto antes você abraça isso, entende, compreende, lida com isso, mais cedo você vai passando o nível e se livra também, né, da situação. E aí, quando acontece um conflito, na realidade, por que os conflitos acontecem? Porque nós somos campeões em achar culpados. E aí, volto a dizer, quando a culpa é minha, né? Quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É muito mais fácil terceirizar a responsabilidade, botar a culpa no outro, ao invés de, vamos lá, abraça, reconhece, né? Que você tem parte nessa situação. Então, nós somos, no geral, a gente é caçador de culpado, a gente procura. Quinheque, né? Lá na minha casa tem a guerra do Quinheque, na minha família em si, não na minha casa, eu e o Fernando, mas a minha família tem a guerra do Quinheque. Quem é que mexeu nisso? Quem é que falou? Quem é que é a guerra do Quinheque, né? Ou do onde é que tá tal coisa? Onde é que tá? E aí começa um conflito, muitas vezes. Por quê? Porque a gente quer encontrar um culpado. Às vezes fui eu mesmo que deixei fora do lugar, eu mesmo que não tenho minha organização, e aí é muito mais fácil culpar alguém. Alguém pegou, alguém mexeu. Quem é que, né? Onde é que tá? Onde é que botaram? E assim vai, a gente vai criando esses conflitos. Então começa a analisar. Quando acontece erros, quando acontece problema, será que você está procurando tirar a aprendizagem, tirar a lição, aprender com isso, ou tu está muito mais preocupado em achar os culpados, quem cometeu, quem fez, né? Quando lidamos com o erro, como podemos lidar melhor com os erros, né? Com as situações que acontecem, que vão, principalmente numa empresa, vai acontecer erros. Mas a gente pode ficar procurando o culpado para punir, para tratar, ou a gente pode aprender todo mundo junto e não cometer mais esse erro. Então, como que é visto quem erra? Dentro da tua empresa, dentro da realidade que tu vive, dentro da tua família. No geral, como que é visto quem erra? Será que a gente julga essa pessoa? É visto como vilão? É visto como é visto? No geral, como é visto? Gente, lembrem da necessidade humana, uma das principais necessidades humanas é ter o direito de errar. Todos nós, em algum momento na vida, vamos errar. É uma necessidade humana ter o direito de errar. Então, cuida como que é visto. Começa a observar mais, porque geralmente a gente aponta o dedo, mas esquece que tem 3 ou 4 apontados para nós mesmos, né? Então, como que eu estou vendo as pessoas que erram? Aí nós temos o que procuramos quando existe um erro? Procurar as causas do erro para que a gente não cometa mais esses erros, né? Ou a gente está muito mais preocupado em saber quem cometeu o erro? Ok, quem cometeu é importante saber, para daí treinar essa pessoa, para mostrar para ela como deve ser o certo, mas muitas vezes a gente está muito mais preocupado em encontrar o culpado do que encontrar a solução do problema e que não se repita mais essa situação, né? A causa para a gente parar de cometer esse erro. Quando erramos, precisamos reconhecer, voltar atrás e corrigir, não adianta eu ficar batendo de frente. Então, realmente está acontecendo isso, né? Está se reconhecendo, as pessoas elas têm essa percepção, muitas vezes elas não querem reconhecer o próprio erro, porque geralmente
o erro, no geral, vem com esse sentimento de punição, de humilhação, de rejeição, de abandono. Lembra das dores internas de cada um? Então, tem gente que às vezes tem mais dificuldade de reconhecer os próprios erros, exatamente para fugir da dor. E aí, novamente, esse é um espaço onde sentiremos confiança para falharmos, né? Para falarmos dos erros, porque muitas vezes as pessoas elas ficam evitando, né, de olhar para os erros. Eu sei que dentro das empresas, depende do tamanho delas, existe lá formas, né? Existem reuniões que se faz para pontuar erros e tal. Tem várias empresas assim que a gente já falou nos cursos de liderança que elas têm suas próprias formas assim de olhar para os erros para que não se cometa mais isso. Então, se faz reuniões, se anota esses erros, se pondera, né? O que pode ser feito para evitar. Então, que tipo de política interna existe dentro da empresa que tu trabalha para lidar com os erros? Ou eles são cometidos e se bota uma pedra e vamos lá, se conserta, se paga o preço do erro e pronto, né? O intuito não é simplesmente, vamos lá, vamos refazer o que tiver que fazer e paciência. Não. Beleza? A gente vai ter que refazer, obviamente, vai ter retrabalho, todo mundo de alguma forma vai ser envolvido nisso, vai ter prejuízo, mas não adianta nada só refazer tudo se não houver essa autoanálise, essa percepção, aplicar ali um PDCA, uma matriz GUT, enfim, ferramentas que nos ajudem a identificar o que a gente precisa fazer para que esse erro não mais aconteça, para que a gente não fale mais da mesma forma, porque senão amanhã depois se comete de novo e se repete de novo, porque eu não procurei muitas vezes as causas, e sim quem cometeu. Procurar um culpado. Muitas vezes, vamos só refazer e pronto. E aí não se conserta a situação, né? Vira e mexe vai acontecer novamente. Fatores que acabam aumentando a probabilidade de erros, e é importante você como líder ter isso em mente, assim, o que está levando ao erro, muitas vezes, as pessoas, não é? As pessoas fazem de propósito, fazem porque querem, né, de alguma forma. Muitas vezes existem profissionais, pessoas vingativas, eu mesma já tive uma experiência sobre essa questão assim de profissionais que querem cometer a falha para ver se a empresa se acaba tendo um processo. Por causa disso, eu vou ter um caso, uma situação, vou compartilhar aqui, de um alimento que nós compramos, eu e Fernando, no mercado, um alimento que já veio de fábrica, com a marca X, né? Era uma ricota, assim, e dentro da ricota tinha pedaços de frango dentro dela. E aí nós ligamos o saque da empresa, informamos, né, a situação. Olha, nós compramos uma ricota, tiramos foto e tal. E aconteceu isso, tinha pedaços de frango dentro. E, enfim, isso ocasionou dentro da empresa, dentro de uma companhia, uma investigação toda aprofundada, porque eles nem sequer lidavam com o frango dentro do processo de alimentos. Era leite, é tudo relacionado ao leite, não tinha frango. Ou seja, deve ter sido algum funcionário insatisfeito que pegou, talvez, do refeitório, da hora do almoço, sei lá, pegou esse produto e colocou dentro aí da ricota de propósito, para daqui a pouco a empresa responder uma multa, enfim, né, por causa disso. Óbvio, enfim, eles tentaram apaziguar nossos ânimos, assim, a gente não foi atrás, enfim, que eles vieram buscar esse produto, pediram para a gente guardar, eles vieram buscar depois de 1 ou 2 dias, trouxeram para nós vários produtos, assim, para a gente experimentar, pediram desculpas e tal, mas acabou ficando por assim, a gente não foi atrás também de representar, porque ali foi nítido a má fé do próprio colaborador, ou seja, foi intencional o erro, eu quero dizer, né? Mas, no geral, vamos entender o que leva aos erros, aos problemas. Né? Eu peguei esse exemplo para você verificar o quanto que muitas vezes a pessoa pode cometer inconscientemente. Eu não tive a intenção de errar, mas às vezes existem profissionais, pessoas que têm essa má índole e fazem porque querem, né? Erram porque querem, né? Prejudicar como um todo o departamento, o setor, as pessoas, outras pessoas. Então, você tem aqui os fatores que aumentam a probabilidade de erros: estresse, medo, ansiedade, insegurança. Talvez esse cara que eu peguei o exemplo agora para dar, ele estava frustrado com a empresa por algum motivo.
estava insatisfeito, brigou com um colega, o líder xingou daqui a pouco. Tu entende as consequências que isso pode dar? Claro que tem a ver com a ética, com a má fé dessa pessoa, mas enfim. Muitas vezes os erros acontecem por falta de concentração. Às vezes o próprio excesso de confiança, euforia, desleixo. Pega os acidentes de trânsito, por exemplo. A maioria dos acidentes de trânsito é excesso de confiança. Eu posso, né? Eu consigo. Não, vai dar certo. Eu vou conseguir ultrapassar aqui, vai dar tempo. É o excesso de confiança. Eu entendo, eu compreendo tudo. E aí, às vezes, a gente deixa de ficar tão atento àquilo, né? Justamente porque vem esse excesso de confiança, a euforia, quero fazer por questões de 1 minuto, e aí, quando viu, gerou a consequência. Então, reduzindo o estresse, né? Reduzindo problemas de relacionamento interno, estando mais atento às pessoas, percebendo, né, os sentimentos que estão ali no dia a dia delas, eu acabo reduzindo, sim, essa questão da ansiedade, insegurança, o próprio muita cobrança, muita pressão, isso também induz mais a erros, né? Então, o intuito é você identificar dentro do setor, dentro da empresa que tu trabalha, quais os fatores que estão mais induzindo a esses erros. Tipos, aqui você tem de erros, né? Só para nós pontuarmos. Existe o acidental, que, não tive a intenção, aconteceu. E claro, acontece, ainda mais se a pessoa está em treinamento, está aprendendo, ou às vezes inconscientemente aconteceu o erro. Eu derrubei um copo, é um erro, quebrei o copo, né? É acidental, não tive a intenção, mas pode acontecer. Existe o essencial, que eu diria assim, que são erros que a pessoa, ela não conhece as diretrizes, ela não conhece, ela tá aprendendo, tá se desenvolvendo, tá pegando o trabalho no tranco, que eu quero dizer assim, né? Tá aprendendo conforme vai fazendo. E aí, óbvio, é um erro que ela vai essencialmente cometer, e aí vai ter que ir lá e corrigir, porque ela não conhece, ela desconhece o rumo. Ninguém ensinou, ninguém mostrou, não passou por um treinamento para saber adequadamente o que fazer. Tem o erro destrutivo, que foi esse exemplo que eu citei ali desse profissional. Ele teve, de fato, a intenção, né? Eu digo assim, a falta de moral, a falta de conduta para ir lá e fazer o erro propositalmente. A gente lida com todos os tipos de pessoas e às vezes vai ter gente que vai ter essa intenção mesmo, né, de prejudicar. Existe o erro de aprendizagem, que seria, né, busca de algo novo. Vamos lá, você que está aprendendo uma coisa nova. Estou aprendendo uns passos de dança, né? Quantas vezes eu vou errar, vou fazer diferente até que eu aprendo aquilo adequadamente? Quantas vezes eu precisei errar um cálculo para daí saber que aquele cálculo dá tanto? Então, é o erro de aprendizagem, que uma hora ou outra, todos nós também, quando estamos aprendendo coisas novas, vamos precisar errar uma vez, errar outra, para daí, opa, agora eu aprendi do jeito certo. Aprendi na dor, muitas vezes, aprendi cometendo os erros, né? Decorrente de pressão, ou seja, tá ali toda hora alguém cobrando, exigindo, né? Na pressão eu deixo de dar atenção a coisas que eu deveria dar. E aí ocasiona erros também. Ou seja, gente, é inevitável. Uma hora ou outra os erros vão acontecer. Por que eu falei isso relacionado aos conflitos? Porque é exatamente os erros que remetem aos conflitos. Vai acontecer conflitos dentro da organização exatamente porque erramos, porque cometemos erros, porque somos suscetíveis a falhas, porque é uma necessidade do ser humano ter o direito de errar, para daí aprender, para daí corrigir e começar a fazer diferente. Desde que nascemos, né? Já vamos fazendo errinhos e situações, já vamos aprendendo sempre com pequenas falhas, né? E muitas vezes nada ensina tanto quanto a gente mesmo errando, né? Pode ser que o colega, a pessoa errou, mas não vou aprender tanto com o erro do outro do que quando eu cometer alguma situação e tiver que refazer. Ali sim eu vou tomar a lição, de fato, né? Aqui você tem uma imagem, até comentei ela na aula. Quantas vezes que a gente age assim na vida, né? Não fui eu que escolhi o barco. Paciência, eles que se viram, eu não escolhi o barco. Não esquenta, o furo é do lado deles, eles vão dar um jeito. Quantas vezes dentro das empresas, dentro da própria família, a gente acaba fazendo isso quando se comete um erro? Todo mundo vai perder, como diria Marília Mendonça, né? De alguma forma, quando se erra,
todo mundo dentro da empresa, dentro da organização, dentro do sistema familiar, dentro do sistema que tu está inserido, todo mundo sai perdendo, né? De alguma forma vai afetar. Então, nós temos que parar de se colocar num pedestal dizendo que a gente nunca erra, porque amanhã depois talvez o cenário inverta e o furo está do meu lado, o problema vem para mim. E aí talvez as pessoas vão olhar com essa mesma percepção. Não, ele nunca se envolve, né? Quando acontece o erro, ele nunca ajuda a resolver e tal. Ele fica apontando os erros. Principalmente um líder, gente. Principalmente um líder. Porque existem muitos líderes que estão muito mais na postura de chefe, assim, de capataz, que eu digo assim, quando eles erram, a culpa é deles, né? Quando a gente acerta, eu consegui, eu realizei. E não o nós, e não o coletivo, quando na realidade nada se faz sozinho, nada se, tanto de positivo quanto de negativo, nada se realiza sozinho. O líder, acima de tudo, ele precisa assumir responsabilidade sobre si mesmo e sobre a equipe. É dele a responsabilidade, porque é ele que em algum momento talvez tapou o olho para algumas coisas, não viu conflitos internos que estavam acontecendo e ocasionaram isso. Estresse, pressão que levou ao erro, né? Quais são as causas? Quais são os motivos? Reflete, pensa no teu dia a dia, na empresa que tu trabalha. Por que existem tantas falhas? Por que existem tantos erros? Como as pessoas no geral se sentem? Como é tratado quem erra? Porque aí, obviamente, alguém errou, todo mundo foi lá e apontou o dedo, a pessoa se sentiu humilhada, rejeitada, abandonada, trocada, traída. Lembra das dores, dos traços? Quando ele errar de novo, ele vai procurar fazer de tudo para botar para baixo do tapete, né? O erro para ninguém ver. Só que uma hora ou outra vem o furo, vem os problemas, e aí vem com muito mais outras, né? Uma série de cargas. Um leão que eu não resolvo hoje, o problema dele, amanhã ele tá com mais fome. E aí o líder acaba ficando, o trabalho dele se remete muito mais em tapar furo, eu digo assim, tá toda hora resolvendo problema, tá toda hora correndo contra o tempo, e aí no estratégico ele não consegue pensar, porque é tanto problema que ele tem. Por que existe tanto problema? Por que existem tantas falhas? Por que ele está tanto tempo tapando furo, resolvendo problemas? Talvez, vamos lá, vamos olhar as causas disso tudo. É falta de treinamento das pessoas. As pessoas elas têm medo de ser julgadas quando falham. O que está levando a tanto problema, a tanto erro? É aí que a gente aprende com os conflitos. É aí que as pessoas começam a perceber que quando alguém erra, nós estamos aprendendo junto, nós estamos evoluindo junto e não, estamos encontrando culpado. Bom, aqui você tem mais alguma questão, ó, empresas com foco na aprendizagem, ou seja, líderes que focam na aprendizagem, eles têm maestria de pessoal, ou seja, as pessoas elas querem, elas se potencializam, elas percebem que a capacidade criativa delas está sendo melhorada, elas compartilham suas visões, elas querem compartilhar o erro para que, vamos lá, gente, vamos aprender junto, para que isso não volte a acontecer. Deixa eu contar aqui para vocês o que aconteceu, a minha experiência. E aí amanhã depois acontece de novo com a pessoa, ela já vai saber como lidar. Mas isso só é possível, essa visão compartilhada, quando existe essa coletividade entre os membros. E se não é fomentado isso, se o que se busca é apontar culpados, ao invés de ver as causas, as pessoas elas não vão querer compartilhar. Elas querem mais que os outros se ferrem, né? Deixa ele se ferrar também, já que quando eu me ferrei ninguém veio me auxiliar, então deixa que se lasque, né? Gente, eu tô falando situações que acontecem, que eu vivencio, que as pessoas me trazem para a sala de aula. Então, a aprendizagem ela é coletiva, ou seja, todos acabam melhorando, é uma inteligência coletiva, uma ajuda mútua, um quer colaborar com o outro, né? O próprio raciocínio sistêmico que nós falávamos, né? De ter uma visão global, uma visão sistêmica, você pensar coletivamente, você não pensar só no próprio umbigo, né? Você vê o todo, o tudo, o todo e as partes, que a minha parte, o meu trabalho, ele tem impacto lá no todo, no tudo, dentro da organização. Espero que mais essa aula tenha feito sentido para ti, gerenciando conflitos, lidando com os erros. Se você quer compartilhar, se você tem aí alguma experiência, alguma vivência, Mari, na minha empresa estou passando por tal situação, nós lidamos assim com o erro, aconteceu tal situação, eu não sei ainda como lidar direito com isso. Por favor, compartilha, troca ideias, me escreve, me manda um áudio aí, vamos... Porque é aquela história, a gente aprende junto, né?
Não fica apenas só com a minha verdade, procure saber o que acontece lá dentro da empresa que tu trabalha. Analisa como é feito lá dentro, o que precisa melhorar, como que nós enxergamos os erros lá. E se precisar de alguma forma da minha ajuda, com certeza conte comigo, estou disponível. Nos vemos já já no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a avaliação de desempenho. Óbvio, quando acontece erros, quando existe algo, eu preciso treinar pessoas, eu preciso demitir outras, eu preciso promover outras. Para isso, nós precisamos avaliar o desempenho das pessoas para saber se elas estão entregando o que a empresa espera. Então, no próximo vídeo eu vou aprofundar esse tema. Nos vemos já já. Deixa eu só encerrar aqui a nossa gravação e qualquer dúvida, por favor, me chama.